instalar o novo modelo Coisas Espertas 2022. Há dois modelos, o modelo com triac e o modelo com relé. Ele é ligeiramente diferente, nós vamos estar mostrando ao longo do vídeo, né, os passos para instalação, né? Primeiramente nós vamos retirar o módulo de 6, que está aqui para colocar o novo módulo de 6, ok? Uma vez retirado, nós vamos agora identificar o fase, a questão dos retornos todos, são 6 retornos aqui, ok? Olha, nesse caso aqui identifiquei que o primeiro aqui, o fase, eu tenho fase aqui no meio e tenho paralelo, tem um botão deles aqui é paralelo, vamos ter que fazer um paralelo virtual, então em um interruptor, ok? No caso de identificação no neutro, há duas formas de fazer. Uma delas, que é mais aconselhável, é que identifiquemos no retorno, onde é a lâmpada, identifiquemos o segundo ponto, que é o retorno para cá, né, que chega aqui e a gente puxa um fio que vem até aqui, que é o retorno. Ou, em algumas instalações, onde temos apenas um circuito no recinto, que é esse caso aqui, eu posso puxar diretamente da tomada o segundo ponto e trazer para cá. Então aqui seria um conduíte só, é mais fácil, ele vem para cá. No caso aqui, né, nós temos um cômodo só com um circuito, então é possível fazer. Quando for 2 circuitos, não é aconselhável esse método, porque lá no quadro nós vamos ter 2 disjuntores. Ó, vamos lá identificar algumas coisas aqui. Já tirei os retornos, mas aqui dá para ver, tá vendo? Todos esses que passam no meio aqui, ó, isso aqui é fase. Esse aqui é paralelo, esse aqui é paralelo, por isso que eu deixei, tem 2 interruptores paralelos. Os outros retornos eu tirei. Então é possível ver, estavam ligados aqui, que no interruptor que ele tem retorno, ele vai ter o fase e o fase liga. Quando você aperta o interruptor, ele liga com o retorno. É isso na identificação da fase. Ó, identifiquei aqui, isso aqui eu puxei lá de baixo, da tomada de baixo. E se a gente medir isso aqui agora, aqui, esses dois aqui, nós vamos ter 220, ok? É um circuito único. Então, às vezes, como lá na tomada você tem dois fios, você tem que ver qual é o diferente desse aqui. Provavelmente lá vai ter a fase e o neutro. Ou fase e fase, no caso aqui é fase e fase, a hora que eu medir aqui vai dar 220. Tem que ser 2 fases diferentes, ok? Ó, no momento eu estou medindo então o que eu identifiquei como segunda fase, neutro, e o fase, ok? Então tinha uma série de fios aí, já cortei um pouco, tinha muito fio sobrando, ainda tem um pouco sobrando, é bom sempre cortar um pouco, mas aí já está identificado a tensão de trabalho do dispositivo, ok? Então estou abrindo todos os parafusos, abri todos os parafusos. Aqui é interessante assim, esse é o fase. Eu cortei o fase, olha, mais ou menos do tamanho do conector. Ele vai entrar aqui, no identificado como fase. Eu vou medir, né? Ó, eu tô colocando o dedo aqui, ó. É isso aqui que deve entrar, ó. Tem que o parafuso ficar aproximadamente no meio da onde que eu cortei aqui. Então, olha, quando eu enfio, observa que vai até o meu dedo. Então ele tá na posição certa, ok? Ó, ó. Então essa é a forma mais adequada, recomendada para ligação do fio. E aí é só apertar. Recomendado, às vezes tem que trocar a chave por uma chave melhor e fazer um bom aperto, ok? Ó, tá razoável, o fio tá preso, tá? Depois nós vamos empurrar ele para dentro para ele acomodar melhor. Então fase, nós já ligamos fase e assim a gente vai ligando os retornos, né? Os 6 retornos aqui do interruptor sexto. Eu tenho que medir, pô. Tem que medir cada um, cortar cada um. Ó, isso aqui tá. Mesma coisa, neutro. Começa aqui. Ok.
E os retornos aí fica a critério, R1, R2, aí vai a critério, né? Esse aqui é o 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? Então, aqui a gente vê a ligação aqui do R1, R2, R3 e vai escolhendo. Dos fios, aqui a gente dá um jeitinho, né? E vai empurrando, vai dobrando os fios, tá tudo desligado ainda, você vê que encaixa aqui tranquilo, né? Também só a gente agora dar uma parafusada aqui, e tem bastante espaço até, para ter cortado até mais os fios. Uma vez colocado, então eu vou tirar o plástico. Não tem nenhum detalhe. Tá bem legal, né? Veja a orientação aqui da marca Schneider. E aí, encaixa. Pronto. Ó, super bem encaixado. Não tem quase detalhe nenhum. Aliás, não tem nenhum detalhe. Tá perfeito. E o coisa também tá bom. Então, ao ligar a primeira vez, ele pisca 5 vezes, ó, e ele montou uma rede própria. Ele entrou como access point e está guardando agora a configuração e a instalação da parte do software do aplicativo, né? E, de qualquer forma, né, ele, ao tocar, ele já está funcionando. Esse modelo, como não é um modelo novo, as luzes de acender. Como é um modelo novo, né, como é um modelo novo, olha, ele já fica, o LED, ele já fica aceso quando ele está aceso. E ele dá uma piscadinha nos LEDs azuis, que são os LEDs de rede, indicando que ele recebeu algum tipo de comando pelo aplicativo. Os LEDs azuis podem ser configurados, tá? Pelo aplicativo. E os verdes, ele acompanha a luz, a lâmpada, o circuito está ligado ou desligado. Ok? Vamos passar para o aplicativo. Bom, então agora eu vou mostrar o aplicativo Coisas Espertas Home, que é o aplicativo principal, e como a gente vai configurar esse novo dispositivo e deixar ele habilitado, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu já tenho vários, e a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em adicionar dispositivos. Bom, então observe que ele vai mostrar a rede que eu estou conectado no momento. Estou conectado nessa rede Luxter, tá certo? E ele está pedindo a senha dessa rede, tá ok? Bom, então uma vez digitado a senha, tá certo? Eu vou para o próximo. Ele pede para conferir, ok? Então agora eu vou selecionar qual dispositivo eu vou adicionar, no caso é aquele 9F, que deve aparecer aqui. Ir para configurações Wi-Fi, ok? Então
Então eu vou selecionar aqui qual dispositivo eu vou selecionar, que no caso é o iTouch Esperto. E aqui eu vou colocar aquela senha que ele mostrou lá para mim, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ok? Essa rede é uma senha padrão. Dando ok, conectar. Está conectado, ele fala aqui uma série de coisas, mas na verdade não tem muita importância, que não tem conexão à internet, não tem mesmo. E aí, você está conectado ao dispositivo iTouch Esperto 69F64. Está correto, o dispositivo é esse mesmo, eu dou o próximo. E aí ele começa o processo de colocar ele na rede Luxter conforme eu havia especificado. Ele dá um tempo, e é interessante, olha lá, agora no momento, ó, ele já vai começar a piscar no sentido de tentar conectar na rede Luxter. Ó, ele piscou rapidamente, significa que ele conectou, então ele já está conectado. Agora, no momento, ele vai tentar encontrar ele na rede Luxter. Então, em 80%, ó, deu 100%, significa que ele conectou na rede Luxter, ele já está na rede, e agora, basicamente, ele deve aparecer... Às vezes ele aparece uma mensagem, né, dizendo que a rede Luxter não foi detectada, porque ele não voltou ainda. Se olhar as barrinhas lá em cima, né, às vezes, ó, agora ele vai tentar localizar o dispositivo, aí ele pisca, significa que ele recebeu um comando de localização, e ó, ele já encontrou o dispositivo já está na rede, e agora ele pede para registrar, ele vai registrar na nuvem, aí para poder fazer as operações, por exemplo, com Alexa e Google, ok? Então, registrar, ele vai fazer um processo o dispositivo vai fazer um processo de registro, ou seja, o dispositivo conecta na nuvem e se registra lá com os dados que tem no aplicativo, ok? Feito isso, o 9F64, a gente vai em controlar, vamos procurar aqui o 9F64, que tem vários, tá aqui embaixo, o 9F64, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Quando tá assim forte, significa que o dispositivo está respondendo, tá? Vamos tentar ligar o primeiro, ó, primeiro, segundo, as lâmpadas já começaram a acender aqui, né? Então as lâmpadas já acenderam, né? E assim eu posso controlar ele pelo aplicativo dessa forma relativamente simples. Ou eu posso ir no card do dispositivo, aqui tá o dispositivo novo, e posso controlar ele diretamente por aqui também. Tá acendendo todas as lâmpadas. Aqui eu posso ligar e desligar todas simultaneamente. Aqui, quando ele recebe um comando, é possível ver ali, ó, os LEDzinhos acendendo, acompanhando aqui o meu toque, né? E o LED azul também aparece porque ele está recebendo um comando. Então o LED azul também dá uma piscada. É possível ver assim. Como tá claro, né? Tá dia. Então às vezes não parece muito bem. Os LEDzinhos aqui significa que ele está conectado no Wi-Fi e ele ainda não está configurado na nuvem. E está com o som habilitado, então o barulhinho do aplicativo. E aí, aqui também eu posso ir nesse ícone de configuração. E aqui eu posso trocar os nomes de cada lâmpada, né? De cada circuito, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá ok? Já que nós estamos aqui, também é importante fazer uma atualização do firmware, tá? Então aqui no caso é relativamente simples, é só clicar atualização do firmware, ele vai checar, possui a versão de software mais recente, então não tem atualização. Então, mas é bom sempre fazer isso, né? Dar uma olhada se há uma atualização no firmware, né? Lá embaixo, eu posso configurar o LED azul, como eu falei. Então, configuração do LED azul.
Posso colocar esse aqui é o modo aviso ou modo diagnóstico, ele fica piscando quando recebe um comando. Posso deixar ele ligado o tempo todo, então modo ligado. Por exemplo, o modo ligado é interessante quando você está numa área de serviço, numa cozinha, você pode deixar ele ligado o tempo todo que não incomoda ninguém. Mas quando você está no quarto, por exemplo, você pode deixar ele apagado, né? Vou deixar ele ligado, modo ligado. E ele manda esse comando por dispositivo, o dispositivo já está com o LED azul, vai ficar o tempo todo ligado. E assim ele fica. Então, por exemplo, no caso você está numa sala, ou você está numa cozinha, numa varanda, o LED fica sempre lá para identificar a posição onde ele está, onde o interruptor está, né? Outra coisa que você pode, interessante aqui, é que você pode, configuração dos botões, para você poder fazer o paralelo virtual. Então, configuração dos botões, ó, tá vendo? Então, todos eles estão local. Então, local significa que ele está usando o retorno do próprio dispositivo. Ele está usando o retorno do próprio dispositivo. Se eu quiser acionar um remoto, vamos supor, em outro lugar, quando eu tocar esse botão, no caso o botão 1, por exemplo, aqui, ó, remoto. Qual o aparelho que eu quero que esse botão 1 controle? Então, eu vou selecionar um ou outro qualquer aqui, né? Alguns eu já dei nome, outros não. Então, vamos dizer aqui que eu quero esse aqui. Esse aqui é lá da sala, né? Que a gente instalou lá, não trocamos os nomes ainda. Então, por exemplo, o remoto ele controla um dispositivo que está lá na sala, ou no dispositivo 1 desse dispositivo 6, ok? É só mandar gravar, ele vai gravar, eu não vou fazer porque não vai dar para mostrar aqui mesmo, ok? Então eu vou voltar aqui para local, na verdade eu não gravei, então é só voltar aqui que não vou ter problema nenhum. Ok. Configuração interessante, é claro, é o modo internet ou o modo de voz, né? Se você quiser configuração do Alexa, você precisa vir aqui e habilitar aqui essa opção, tá ok?